Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para, em pé, entoarmos o hino nacional. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, Salmo 117, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força, é o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. Gostaria de pedir para os senhores vereadores e a plateia para que façamos um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José de Lima, pai da diretora administrativa desta Casa de Leis. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior? Eu gostaria de solicitar a retificação da ata da sessão anterior, num trecho no qual a minha fala usou o termo baixo escalão e, erroneamente, foi apontado no jornal que eu havia afirmado um termo errado. Então, na verdade, na ata está constando
a palavra baixo calão, mas foi falado sim baixo escalão. E eu gostaria de solicitar, por gentileza, a retificação da ata para que conste na ata a palavra baixo escalão. O que eu quis dizer com baixo escalão é que nós estamos falando de níveis de escalão. Eu quis falar de um escalão baixo. Então, solicito a retificação da ata nesse intuito para que depois possamos assiná-la. Pois não. Eu posso não ter entendido direito. A ata foi feita de que jeito? A ata foi feita constando a palavra baixo calão. Então o senhor vai me desculpar, não precisa retificação. Precisa sim que a ata seja feita conforme ela é feita. Ela não pode ser mudada. Eu acho que não existe retificação de uma coisa que foi falado. Ok, senhor vereador. O senhor entendeu? Eu quero que todos me entendam. Ok, senhor vereador. Eu acho que se foi feita a ata errada, é um negócio complicado. Então, eu vou colocar... Então, eu acho que a ata tem que ser feita do jeito que as palavras são pronunciadas aqui. Não deve ter correção Ok, senhor por vereador. ninguém. E quando for ter que ser corrigido alguma coisa, for corrigido em plenário. Ok, senhor vereador. Eu vou solicitar a gentileza da funcionária para que faça esse ajuste na ata, ok? Para que a gente possa assinar ainda na data de hoje. Os vereadores que forem favoráveis a esse ajuste, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunico que o balancete referente ao mês de março... Senhor vereador, não vamos criar polêmica num assunto tão simples. Senhor vereador, está definido... Senhor vereador... Ok, eu já joguei em votação. O senhor quer justificar o voto do senhor? Eu quero votar. O senhor tem 3 minutos para justificar o voto do senhor, senhor vereador. Eu não quero justificar o voto, eu quero justificar uma coisa que está sendo feita errado dentro dessa casa. Senhor vereador, A ata tem que ser feita como ela é feita. Porque se continuar desse jeito, eu acho que nós vamos ter que ler essa ata toda semana. Eu acho que a ata senhor não vereador, pode ser mudada a de maneira votação... nenhuma. Então, não tem retificação, não tem nada. Tem que arrumar um negócio sem autorização da Câmara. Nós não fizemos nada. A partir do momento que o senhor pediu esse ajuste, eu sou contra esse ajuste. Eu sou a favor de que a ata seja feita como ela está na fita. Ok, senhor vereador. A votação está feita com o voto contrário do vereador Pedro Biaso Filho e eu solicito a gentileza da funcionária que faça o ajuste. Alguém mais vai votar contra a retificação da ata? A retificação da ata foi reprovada com os votos contrários do vereador Adalberto, Serginho Martucci, José Lázaro, Bill e Tiago. No entanto, faremos a correção da ata sem a necessário de aprovação via plenário. Comunico que o balancete referente ao mês de março está à disposição na Secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 18 de 2011, de autoria do vereador Pedro Biaso Filho e outros, que solicitou informações sobre o convênio com o programa Melhor Caminho. Encaminho referido projeto às comissões competentes. Ofício executivo. Solicitando a retirada do projeto de lei número 1 de 2011, que dispõe sobre a desafetação de imóvel, que especifica a sua doação ao Serviço Social da Indústria, o SESI, e ao Departamento Regional de São Paulo. Como o projeto de lei já se encontra na ordem do dia, eu consulto os vereadores que forem favoráveis ao pedido da retirada, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício, membros do Conselho Municipal de Saúde.
solicitando providências para que seja reaberta a unidade de saúde da Vila Braga. Pois não, senhor vereador. O pedido do vereador Adalberto Facina para que o ofício seja leito na íntegra está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Membros do Conselho Municipal de Saúde. Assunto: solicita providências para que seja reaberta a unidade de saúde da Vila Braga. Ofício número 2 de 2011, do Conselho. Aguaí, 31 de março de 2011. Conselho Municipal de Saúde de Aguaí, vem através deste solicitar a Vossa Senhoria providências para que seja reaberta a unidade de saúde da Vila Braga, uma vez que a mesma encontra-se fechada, dificultando a realização dos atendimentos médicos que devem ser dispensados aos usuários da comunidade da Vila Braga e bairros adjacentes, pois os mesmos precisam de deslocar ao pronto-socorro municipal e à unidade de saúde Jardim Santa Maria, o que dificulta o acesso dessa população. Sem mais para o momento, conselheiros. Antônia Márcia Oliveira Pinto, Benedita de Souza Moreira, Elibete Eloy Hipólito, José Aparecido Martins, Maria Aparecida Nery Canela, Antônio Juvenil Borgo, Edilson Ricardo Guinan, Encarnação Carmona Barrio Nil Novo, Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Júnior, Maria Creuza Diniz Reis, Maria de Lourdes Silva, Plácida Lemes Ambrósio, Sueli Aparecida Tristão Manuel, Marta Cristina Perina Pinto, Rosângela Aparecida Costa Beságio e Tereza Gandolfo de Oliveira Silva. E-mail. Leone Ferreira Júnior solicita providências com relação ao excesso de barulho na área central da cidade. Com relação a esse e-mail que foi encaminhado para a Câmara Municipal, foi providenciado um pedido para o comandante da Polícia Militar, para o comandante da Guarda Municipal, mesmo sendo conhecedor que não é incumbência da Guarda Municipal, mas o comandante se colocou à disposição de intensificar a fiscalização de forma a ajudar a Polícia Militar para que seja cumprido a Lei do Sossego Público sob número 1834, de 24 de agosto de 2001, dessa Casa de Leis. Os moradores da área central estão reclamando constantemente da poluição sonora a nível dos jovens, com competição de som. O padre na paróquia não consegue rezar as missas. Então, mandei também um ofício para o senhor delegado e uma cópia para a Promotoria de Justiça, de forma que todos os poderes aptos a ajudar a intensificar a fiscalização, de forma a coibir esses abusos na área central do município. Ofício. Delegado de Polícia. Respondendo ao ofício que encaminhou a Lei Municipal número 1834 de 2001, que dispõe sobre a proteção ao bem-estar e ao sossego público, e solicitou providências visando o seu cumprimento. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, propondo o nome da senhora Maria Aparecida Ferreira Faria para receber a medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato da mesa.
Convite aos ilustres vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Jaguaí. A partir do próximo dia 15 de abril, estaremos atendendo os nossos clientes e amigos em nosso novo escritório, localizado na cidade de Jaguaí, na rua Joaquim Paula Cruz, número 829, Jardim Santa Úrsula, em frente ao Fórum. Nesse dia, às 16 horas, estaremos recebendo a bênção de Deus sobre o nosso novo local de trabalho, através do reverendo Limírio Geraldo Parreira, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaguaí. Será uma honra contar com sua presença para compartilhar conosco deste momento. Atenciosamente, Marcos Rodrigues da Silva e Miqués Rodrigues da Silva. Pareceres, números 37 e 38 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de decreto legislativo número 21 de 2011, que outorga o título de cidadania guaiana ao Dr. Otto Carlos Rodrigues Albuquerque. Anuncio o referido projeto de decreto legislativo na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 39 e 40 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de decreto legislativo número 22 de 2011, que outorga título de cidadania guaiana ao Sr. Robson da San Rosa. Anuncio o referido projeto de decreto legislativo na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 41 e 42 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de decreto legislativo número 23 de 2011, que outorga título de cidadania guaiana à senhora Gisele Maria Milanês Ziane Abreu. Anuncio o referido projeto de decreto legislativo na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 43 e 44 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 24 de 2011, que dispõe sobre a criação de empregos no quadro efetivo do município de Jaguaí e da outras providências, atendendo ao que determinam os artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do Município. Anuncio o referido projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres, números 45 e 46 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 25 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas e da outras providências. Anuncio o referido projeto de lei na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 35 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva e demais vereadores. A direção do Colégio Integral, pela organização do primeiro Big Brother Integral, extensivo aos vencedores. Referida moção de aplausos estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 36 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Iolanda Conceição de Oliveira. A referida moção de pesar estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação 228 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Construção do Centro Comunitário do bairro Vista da Colina. Indicação 229 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Estudos visando a doação de kits esportivos e lanches
para as crianças inscritas em programas esportivos do município. Indicação 230 de 2011. Vereador José Lázaro Ferreira de Oliveira. Estudos visando fornecer novos uniformes aos funcionários públicos municipais. Indicação 231 de 2011. Vereador José Lázaro Ferreira de Oliveira. Intercessão junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que seja instalada uma caixa coletora de correspondências no bairro Vista da Colina. Indicação número 232 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Estudos visando implantar junto ao Departamento Municipal de Saúde farmácias de manipulação. Indicação número 234 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Solicito estudos visando o alargamento da rua José Francisco Selber, no bairro Montevidéu. Indicação número 235 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Solicita que os ônibus e micro-ônibus escolares que transportam alunos do ensino fundamental tenham um acompanhante. Indicação número 236 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Celebração de convênio entre o governo do estado e do município para a fiscalização do trânsito e pagamento de prolabore aos policiais que trabalham na cidade. Indicação número 237 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Iluminação e colocação de bancos nas praças existentes no bairro Secap. Indicação número 238 de 2011. Vereador Amauri Dutra dos Santos. Instalação de placa proibindo estacionar com a devida pintura da guia na rua Valins, trecho que dá acesso à estrada Cantinho. Indicação número 239 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reparos urgentes na estrada do Carrinho Gandolf. Indicação número 240 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Reparos na pavimentação da estrada velha de Pinhal. Indicação número 241 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Retirada de árvore localizada na calçada da rua Fabrício Cunha Reis, altura do número 35, no bairro Vila Paraíso. Indicação número 242 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Antônio Vicenance, em frente ao Colégio Integral, e pintura da faixa de pedestre. Indicação número 243 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Reparos urgentes na pavimentação da estrada do Mato Seco. Indicação número 244 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Limpeza dos terrenos localizados no término da rua Almirante Barroso, atrás da escola José Legaço Moinha e do residencial Santa Úrsula, e melhorias da iluminação pública no local. Indicação número 245 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva. Recuperação das estradas rurais do município. Indicação número 246 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva. Limpeza geral na estrada que dá acesso à mina d'água do Curtume. Indicação número 247 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva. Solicita ao prefeito envio de projeto de lei tornando obrigatória aos hospitais da rede pública e privada a fixação de aviso esclarecendo o direito para que as pessoas idosas terem acompanhante em caso de internação. Indicação número 248 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva. Solicita a cobertura da piscina e melhorias diversas no Celtra. Indicação número 249 de 2011, vereador Amauri Dutra dos Santos. Melhorias na iluminação pública das ruas próximas ao cemitério Saudade. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite.
Eu queria só falar aqui que eu fiz uma indicação e agora, a hora que eu estava lendo, eu peguei e pulei ela e não li. Por que eu pulei? Porque já está essa indicação que eu fiz aqui já está acontecendo. Então não tem necessidade de eu pegar e ler e fazer uma indicação se ela já está fazendo. Colocação de lixeiras em pontos estratégicos de todos os bairros do município. Então eu estou vendo aí que está colocando umas lixeiras boas, de ferro. Então gostaria de parabenizar o prefeito aí pela iniciativa. Outra indicação que eu fiz é colocação de bancos e iluminação na Praça Secap. Também o pessoal lá precisa bastante e está pedindo a iluminação e mais bancos lá na Praça da Secap. E a outra indicação que eu fiz também é a celebração de um convênio entre o governo do Estado de São Paulo e o município para fiscalização do trânsito e pagamento de prolabore aos policiais que trabalham na cidade. Esse prolabore já tem em várias cidades da região. É um complemento para que os policiais da cidade possam trabalhar mais efetivamente aí na nossa cidade. É só isso. Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Eu fiz várias indicações aí, considero que todas são boas, mas vou deixar aí a critério do senhor prefeito. Mas quero comentar aqui sobre uma especial, aqui onde tiveram umas pessoas fazendo umas reclamações aqui sobre a estrada vicinal que dá acesso ao Carrinho Gandolfo. Não sei se procuraram o Cezinha. Chegaram a falar com você, Cezinha? As pessoas estão reclamando que estão precisando fazer um reparo naquela estrada, que está em umas condições precárias, a estrada toda. Principalmente o morro lá do Carrinho Gandolfo. E aquele morro foi um dos responsáveis pela estrada lá, até disse que queria cortar o barranco lá, mas ele quer cortar de um lado só. Só o lado que pertence ao São João Gandolfo, e ele não concorda. Ele quer que corte dos dois lados, que eu acho que ele tem toda a razão. Se cortar 2 metros do lado dele, cortar 2 metros do outro lado, do confrontante. É uma coisa lógica. Porque não vai cortar 4 metros só do lado dele. Eu acho que ele está com toda a razão. E estão reclamando também que puseram um entulho nesse morro lá de péssima qualidade. Onde tem pedaço de construção lá grande. Então está danificando os carros. Já arrebentaram o kart de um automóvel seminovo lá esses dias. Então, os prejuízos são grandes com essa falta de responsabilidade. Não pode pôr um pedaço de entulho desse tamanho. Então, as pessoas tiveram aqui na Câmara, estão chateadas, que já falaram com várias pessoas aí, gente de responsabilidade lá de estrada e tal, e ninguém toma providência. Então, eu queria fazer um apelo aqui a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, pedir ao senhor prefeito que tome providência com a estrada do seu Carrinho ali. É uma estrada antiga, uma estrada que todo mundo usa aquela estrada, é uma estrada que bastante de gente usa. Que precisa fazer os reparos naquela estrada, que as pessoas estão chateadas, elas usam, passam todo dia na estrada, não tem como evitar. Então eu quero deixar aqui, senhor presidente, se o senhor puder falar com o senhor prefeito, ele tomar uma providência para nós lá, a gente agradecer em nome das pessoas que usam aquela estrada lá do Carrinho Gandolfo. Muito obrigado, hein? Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Senhor presidente, vereadores, demais pessoas aqui presentes. Gostaria de falar de 2 indicações que eu fiz e também pelas preocupações dos nossos companheiros com relação às nossas estradas rurais. Que realmente precisa rever isso aí, que está muito
muito ruim. Para onde a gente vai, a gente ouve reclamação. E uma das indicações minhas é com reparos na estrada do Mato Seco, que dá acesso àquela empresa da Matosul, que a partir dessa semana começou o trânsito das carretas com açúcar, e em torno de 60 a 100 carretas por dia. Inclusive o seu Pereira, que é da Matosul, até eu apresentei ele ao presidente, ao Mauri, que nos disse que o responsável pelas estradas rurais é o vice-prefeito Marreira. Então a gente gostaria que, se pudesse, uma reunião, não sei nem se ele conseguiu falar com ele, o vereador, para que se tome providência. Inclusive eles são parceiros até em arrumar a estrada que dá acesso ao Mato Seco. Mas estou aqui pedindo providência. Outro tópico aqui, outra indicação minha, é com relação à limpeza dos terrenos atrás da escola José Legasse Moim e do residencial Santa Úrsula, próprio lá perto da pista lá, o descaso que está daquele lugar lá com relação a lixo. É um desrespeito ver gente jogando entulho lá, sofá velho, geladeiro, tudo, dentro de uma pista, beirando uma entrada da cidade, é um absurdo aquilo lá. Então, como o Thiago disse aí, que estão, acho que, instalando as lixeiras, lá também tem o meio-fio, talvez pudesse asfaltar um trecho lá, interceder junto à Electro, porque a iluminação lá está toda quebrada, toda virada para cima, os postes. Acho que se uma boa iluminação lá, uma limpeza, uma instalação de lixeira e uma fiscalização lá, eu acho que seria de bom agrado. Eu sei que em diversos outros pontos da cidade também tem muito lixo, mas também esse final de semana eu tive com o Thiago em alguns pontos aí, nós vimos que realmente até foi limpado lá para cima, lá no Siriri. Então peço que tome providência com esse local aí. No mais, muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Moção de apoio, número 31 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pois não. Pediria suspensão da sessão por alguns minutos para a gente estudar o projeto. Ok, a suspensão, pedido acatado, a suspensão será suspensa por alguns minutos para que os vereadores possam analisar alguns projetos que estão na pauta da ordem do dia de hoje. Passaremos à ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Moção de apoio, número 31 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Ao combate à violência que graça nosso país. A moção de apoio número 31 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio, número 32 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Ao projeto que garante às pessoas deficientes isenção de IPI na aquisição de carro a gasolina. A moção de apoio número 32 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio, número 33 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Ao projeto que propõe normas para a cooperação no ensino público. A moção de apoio número 33 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 34 de 2011.
vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Aos soldados Barbosa e Teste, pela brilhante atuação na ocorrência que foi fragada a cozinha piloto, preparando para a merenda escolar quase 200 quilos de frangos que estavam vencidos. A moção de aplauso número 34 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28 de 2011, vereador Adalberto Facina, solicitando ao prefeito municipal informações sobre motivos por que ainda não foram realizados reparos na ponte que passa sobre o rio Itupeva e na estrada do bairro Jardim Aeroporto. O requerimento número 28 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 29 de 2011, vereador Adalberto Facina, solicitando ao prefeito informações sobre o furto da perua Kombi da Prefeitura Municipal. O requerimento número 29 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 30 de 2011, vereador Adalberto Facina, solicitando ao prefeito municipal cópias dos documentos relacionados ao pregão presencial número 7 de 2011 para aquisição de carnes para merenda escolar. O requerimento número 30 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, senhores e senhoras. Eu só queria explicar a vocês o motivo por que eu fiz esse requerimento sobre a licitação. Aliás, foi um pregão presencial em que a prefeitura comprou uma grande quantidade de carne para merenda escolar. Esse pregão envolveu uma compra de mais de R$1 milhão, exatamente R$1.039.000 para a compra de carne para merenda escolar. E uma firma que participou desse pregão fez chegar a nós uma certa indignação, porque sempre a prefeitura comprou carne para merenda escolar por item, ou seja, 500 quilos de carne de vaca de primeira, 500 quilos de frango, 500 quilos de... Certo? Então, as firmas sempre oferecem preços para cada item. Ou seja, a prefeitura sempre leva vantagem dessa maneira, porque, por exemplo, se é uma firma que só mexe com frango, tem condições de oferecer um frango por um preço mais barato. Se é um frigorífico que só mexe com carne suína, tem condições. Mas dessa vez, todos que participaram desse pregão presencial foram surpreendidos porque a prefeitura comprou carne por lote. Ou seja, quem vendeu a carne para a prefeitura tem que vender lote, tudo junto. E pegou alguns concorrentes desprevenidos e só uma firma que participou, todas foram desclassificadas, porque essa firma veio preparada para oferecer carne por lote e foi a vencedora. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta através do requerimento, tá certo? Para ver por que aconteceu essa mudança essa vez. Só isso. Muito obrigado. O requerimento número 30 de 2011 continua em discussão. Mais algum vereador? Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 de 2011, vereador Pedro Biaso Filho,
solicitando ao prefeito informações sobre a apreensão de frangos na cozinha piloto da Prefeitura Municipal. O requerimento número 31 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 32 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita ao prefeito informações sobre treinamentos de atletas na piscina do Celtra. O requerimento número 32 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 33 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicitando cópias de documentos relacionados com a contratação de empresa especializada para a execução do serviço de sinalização para o tráfego urbano de Jaguaí. O requerimento número 33 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 34 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, solicita ao prefeito informações sobre obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura Municipal no Distrito Industrial 1. O requerimento número 34 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 35 de 2011, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicitando informações sobre pintura em prédios públicos da cidade de Jaguaí. O requerimento número 35 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20 de 2011, do Executivo, denomina o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de senhora Luísa Antônia Milanês. O projeto de lei número 20 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, da mesa diretora, da nova redação ao parágrafo único do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. O projeto de emenda à Lei número 1 de 2011 está em segunda discussão. Em segunda votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Na ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nenhum vereador vai fazer o uso da palavra para depois não alegar? Pois não. Eu costumo fazer meus pronunciamentos a respeito do que eu escuto. Então, quer dizer, a hora que eu achar necessário, eu faço. No momento, eu não quero fazer, mas pode ser que daqui 5 minutos eu quero. Ok, senhor vereador, gostaria de afirmar para o senhor que quem determina e quem condiciona e quem regulamenta a ordem que acontece nesse plenário é a presidência. Sempre foi assim. Não, senhor vereador, agora só um minuto que eu não terminei. Só um minuto. Que o senhor me mostrasse isso aí no regimento interno. Se o senhor tumultuar, eu vou suspender a sessão. Eu queria que você me mostrasse no regimento interno. O senhor aguarde. Não é dono da Câmara. O senhor aguarde. O senhor não é dono da Câmara. O senhor aguarde. Presidente. A sessão está suspensa.
Eu quero que o senhor me mostre no regimento interno. Vamos lá? Retornando às explicações pessoais, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Não havendo nenhum vereador que deseja fazer o uso da palavra, e de acordo com o artigo 21 do regimento interno dessa casa, que regulamenta o que deve ser feito para que não haja uma inversão de valores aqui dentro dessa casa de leis. O regimento reza o seguinte: cabe ao presidente da casa dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativo da Câmara Municipal. Conduzir em conformidade com as normas legais e deste regimento interno as atividades legislativas por ocasião das reuniões plenárias, exercendo em especial as seguintes atribuições: abrir, presidir e encerrar as sessões, superintender a organização da pauta dos trabalhos legislativos, anunciar o início e o término da ordem do dia, determinar a leitura pelo secretário ou servidor designado de todos os assuntos inerentes à sessão que nós estamos realizando em determinada data. Cronometrar a duração do expediente da ordem do dia, para que os vereadores não extrapolem o máximo permitido que cada um deseja falar. Manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos vereadores inscritos, cronometrando e caçando-as, disciplinando-os à partes e advertindo todos os que incidirem em excesso. Então, como presidente dessa casa, gostaria de fazer uma declaração às senhoras e senhores aqui presentes e aos vereadores que abusaram excessivamente na última reunião. Eu vou fazer o meu apontamento e depois... Pode falar, vereador. Artigo 21. Manter a ordem do recinto da Câmara Municipal, concedendo a palavra aos vereadores inscritos, cronometrando e caçando, disciplinando as partes e advertindo todos os que incidirem em anexo. Em maneira nenhuma, eu estou tentando tolher a presidência do senhor e querer. Só que o senhor acabou de perguntar se algum vereador quer fazer o uso da palavra em explicações pessoais. E não houve resposta de nenhum vereador. Portanto, não tem nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, inclusive o senhor. O senhor pode falar como presidente, falando coisas sobre nossa casa, sobre a Câmara Municipal, sobre o ocorrido dentro da Câmara, e não venha querer defender prefeito, vice-prefeito, deputado, governador, que isso não faz parte da competência de presidente de Câmara. Então, se ocorrer da gente não ficar satisfeito, eu vou me manifestar contrário, porque não existe nenhum vereador inscrito em ordem do dia. O senhor pode falar como presidente dessa casa, que é iniciar a sessão, encerrar a sessão e manter a ordem em plenário. Muito obrigado, presidente. Senhor vereador, eu entendi completamente o que o senhor falou, e é importante nós mantermos uma linha de respeito aqui um para com o outro, até porque fomos eleitos para representar a população e temos que conviver em um clima harmonioso. O que aconteceu na última sessão demonstrou uma falta de coleguismo aqui nessa casa. Por quê? Porque eu posso não ser amigo de todos, somos adversários políticos, mas não somos inimigos. E na última sessão, eu permiti que os vereadores fizessem o uso da palavra e abrir várias exceções aqui nessa Casa de Leis, no intuito de evitar tumulto, no intuito
de que ninguém ficasse com o que queria ser falado naquela data para trás, ok? Então, o que eu percebi? Quando a gente quer fazer o melhor possível para ajudar, para que todos façam a coisa de uma forma transparente, abusam e colocam em xeque a imagem do presidente dessa casa que tem que manter a ordem. Então, a partir de hoje, eu vou manter a lei da ordem aqui nessa Casa de Leis. E o vereador que sair do regimento interno, se eu não conseguir resolver a nível interno de Câmara, nós vamos para o Ministério Público. Porque eu sou o presidente dessa casa, a contragosto de muitos, e não vou extrapolar. O que eu quero e peço para os colegas é que tenham o limite de ética necessária e regimental. Não sou eu que fiz o regimento. Essa Casa de Leis existe há décadas. Não sou eu que fiz o regimento está aqui para ser seguido e obedecido. Agora, se o presidente desse ano que está eleito, que sou eu no caso, é a contragosto de algumas pessoas que querem atrapalharem, tumultuarem a sessão para complicar a minha administração, eu não vou permitir que isso volte a se repetir aqui nessa Casa de Leis. Eu vou fazer um comentário? Pois não, vereador. Olha, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer o meu pronunciamento. O senhor vai ouvir o meu pronunciamento. O senhor vai ouvir o meu pronunciamento. Ok. Senhor vereador, se o senhor não concordar, é um direito do senhor de pedir questão de ordem. Se eu vou ceder ou não é outra situação. Ok? Senhor presidente, nós queremos nos ater ao regimento. O regimento é o seguinte: se o senhor for fazer uso da palavra como presidente da Câmara, o senhor tem que se ater aos assuntos da casa. Tá certo? Agora, se o senhor for fazer um pronunciamento de defesa da administração, um pronunciamento de ataque à oposição, isso aí é uma função do senhor que tem todo o direito de fazê-lo como vereador. E isso o senhor tem toda a liberdade, tá certo? Por isso que eu faço questão. Se o senhor vai falar como vereador ou então como presidente. Eu acho que é um direito nosso, de todos os vereadores, de todas as pessoas da casa, de saber. Tá certo? Então, isso que eu queria saber do senhor. O senhor vai falar como vereador ou como presidente? Senhor vereador, muito me espanta o senhor, que está aqui há muito tempo nessa Casa de Leis, e que também foi presidência dessa Casa de Leis, e que fez o uso da prerrogativa de ser presidente dessa Casa de Leis e de ser o último a falar. E o senhor, como presidente, por favor, eu vou permitir que o senhor fale depois, porque é importante esse debate. E o senhor, como presidente dessa Casa de Leis, nunca se afastou da mesa para fazer uso da palavra como vereador quando ia fazer ataques. Mas o senhor não precisa se afastar da mesa, senhor presidente. O senhor não precisa se afastar da mesa. Okay. O senhor pode ficar na mesa, só que o senhor deve falar. Vou falar como vereador. O regimento interno é claro. Não é para ficar na mesa. Quando vai fazer uso da palavra como vereador, tem que se afastar e ir na tribuna. Consta no regimento. Se o senhor quiser, eu pego para o senhor ver. Certo. Agora, veja bem, senhor vereador. Muito me espanta que, por décadas, quando vocês eram presidente dessa Casa de Leis, vocês faziam a ordem aqui dentro da maneira que vocês bem entendiam. E agora, quando vem alguém que quer fazer o regimento simplesmente funcionar, ser respeitado, ter limites, ter coerências, manter um certo palavreado e uma linguagem aqui dentro que não chega a denegrir a imagem de autoridades existentes nessa cidade. O senhor tem todo o direito. Isso é regimental. Até, se o senhor quiser, nós pedimos uma prorrogação até
do horário, mas eu gostaria que o senhor falasse, então, se o posicionamento, eu estou vendo que é um pronunciamento político. Então, o senhor tem que fazer o uso da palavra como vereador e não como presidente. Doutor, fique tranquilo. Então, eu até peço que o senhor, então, coloque isso em votação, para ver o que Não, eu não vou colocar nada em votação. Eu não tenho que colocar nada em votação. Vocês estão querendo contrariar o regimento interno. Eu só digo, o senhor me desculpe, senhor vereador. A gente perceber que tem apenas o senhor me desculpe, político, eu não vou colocar nada em votação. Mas que custa o senhor falar se vai ser como presidente? O senhor vai ouvir o pronunciamento vereador? E durante o pronunciamento, se o senhor não concordar, o senhor aguarde que eu vou ver se eu autorizo ou não a palavra de vocês. Eu vou fazer alguns comentários a respeito do absurdo e demagogo discurso do vereador que trouxe um discurso pronto e leu aqui na tribuna no intuito de denegrir a imagem de algumas autoridades, levando em xeque algumas atitudes que eu, como vereador, quero trazer de transparência nessa Casa de Leis. Porque quando a gente quer trazer a população para dentro dessa Casa de Leis, para ver o que verdadeiramente acontece e qual é o perfil de cada vereador, qual o vereador que está envolvido, qual o vereador que trabalha, qual o vereador que critica, qual o vereador que persegue e não faz nada. O que acontece? Extrapolam, usam palavras abusivas, ofendem autoridades que foram eleitos pela população. Merecem respeito. Repito, isso que eu estou dizendo é regimental. Não sou eu que fiz o regimento. É necessário que se haja um respeito mínimo para com as pessoas. Em alguns momentos, se tem algum vereador que fica nervoso e extrapola, pensa novamente sobre o que ele fala nessa Casa de Leis. Porque senão, como é que vai ficar a imagem dessa Casa de Leis perante a população? Que é uma casa de brigas? É assim que a gente quer que a população venha aqui nessa Casa de Leis, apurar o que está acontecendo e quais são os bons projetos que acontecem nessa casa? Será que é isso que os vereadores... Não é isso que os vereadores querem. Eu tenho certeza que não é. Então, eu acho que todo mundo tem que se reposicionar. Tem que se reposicionar. Algumas vezes, eu fui taxado por mal educado. Ok. É uma opinião do vereador, ele é político. É difícil, às vezes, a gente ouvir alguma coisa ofensiva e ficar quieto. Mas nós temos que manter um determinado limite. E na última sessão, extrapolaram-se todos os limites, colocando em xeque o desejo da população. Se estamos eleitos hoje, foi a população que nos elegeu. E eu tenho convicção de que as pessoas que votarem em cada um de vocês, cobra vocês e é necessário que vocês trabalhem por essas pessoas como eu procuro fazer. Cada um tem a sua fatia. Agora, nós temos que trabalhar com o intuito de trazer benefício para essa cidade. Nós precisamos quebrar esse estigma de briga aqui na Câmara para puxar de um outro lado o que o prefeito quer fazer. Né? Independente de quem seja o prefeito, Câmara e Prefeitura têm que trabalhar em sintonia. São dois órgãos distintos. São órgãos independentes. Ok, são órgãos independentes. Mas qual é a função do Legislativo? Fiscalização. Fiscalização é uma coisa, politicagem e perseguição é outra. Então, o que eu quero deixar claro, e vou continuar com o que eu tenho para falar aqui com relação à última sessão, que foi muito desagradável o que o vereador falou, e esse vereador, com certeza, imagino que ele vai repensar essa atitude, porque eu acho que não é da índole dele fazer isso. Acredito que não é da índole dele. Mas se exaltou, se foi contaminado por alguma situação ou por alguma pressão também, não sei, eu acho que deve se reposicionar com determinadas as coisas. Agora, se é uma vontade pessoal desse vereador com relação ao que ele fez, é uma vontade dele, ele foi nomeado vereador, foi eleito pela população e pode fazer o uso da palavra do que ele pensa e acha, desde que ele respeite o regimento interno e não torne essa casa uma bagunça, porque isso aqui não é a casa dele e ele não está em churrasquinho com os amigos dele para falar o que ele bem quer aqui dentro, não.
se define da seguinte forma. Quando existe esse regimento interno, vereador, eu não sei se o senhor tem conhecimento. Pois não, não tem tempo, não consta no regimento interno isso. Neste momento sou eu. Então vamos lá, doutor. Então veja bem, nobre vereador, não consta nesse regimento interno quanto tempo cada vereador pode falar nas explicações pessoais. Eu acho que está na hora. Ok, doutor. Ok. O senhor fez uma pergunta para mim, eu estou respondendo a pergunta que o senhor me fez. Posso continuar a responder a pergunta que o senhor me fez? O senhor me fez uma pergunta, eu vou responder, como presidente. Aliás, o senhor deveria conhecer o regimento interno mais do que eu, porque o senhor está aqui há muito tempo. E pelo que eu estou vendo, o senhor não conhece o regimento interno. Eu não acho que não. Porque se o senhor conhecesse o regimento interno, o senhor não me estava questionando quanto tempo que o presidente pode falar. O senhor foi presidente dessa casa. Então o senhor não conhece o regimento interno. Não, vereador. Veja bem. O vereador que fez o uso da palavra semana passada, ele começou dizendo que talvez seria a noite mais triste da vida dele. Ó, vereador, que demagogo, né? Que coisa feia, o dia mais triste. Eu acho que vai ter mais dias tristes para vir pela população. Porque as máscaras de alguns vereadores em 2012 vai cair. A população não suporta mais. Vereadores que vêm aqui fazer sensacionalismo e que vêm desrespeitar e desmoralizar essa Casa de Leis. Repito, vereador, eu espero, senhor, por favor. Senhor, por favor. Retire, por favor. Retire, por favor. Retire, por favor. Senhor vereador, o que eu quero dizer para o senhor, o que eu gostaria de dizer é que é inadmissível a gente transformar. Eu vou suspender a sessão por uns minutos. Retornando às explicações pessoais antes de encerrar, eu vou abrir uma exceção. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Pois não, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. Com relação ao fato ocorrido nesta noite, o vereador Amauri fez o presidente Amauri fez várias acusações dizendo o vereador. Esse vereador sou eu, tá? Não, em momento algum, estou fugindo da raia do acontecido. Embora, se naquele dia o prefeito tivesse aberto uma sindicância, afastando os acusados, e eu fiz o meu papel como vereador na parte de fiscalização, com os demais vereadores Bill e Thiago. E naquela noite, eles tivessem pronunciado dessa forma, você pode ter certeza que eu estaria aqui dando os parabéns para ele. Mas não foi o que aconteceu. Foi uma polêmica, em cima de polêmica, e em momento algum estarei fugindo de Ministério Público, ou seja o que for. Estarei à disposição. É uma pena realmente para a nossa cidade, pelas crianças das nossas escolas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Com relação ao que o vereador falou, antes de finalizar, eu gostaria de pedir para o nobre colega, e ele vai ter a oportunidade de se retratar, eu imagino, se assim ele bem entender, de se retratar
para que esse fato de desrespeito e de abusos com as autoridades dessa cidade não volte a acontecer nessa Casa de Leis. Peço que se mantenha a lei do respeito aqui dentro dessa Casa de Leis, porque eu não vou ser comedido nas minhas atitudes como presidente dessa casa para punir quem desrespeitar o regimento interno dessa casa. Eu não vou permitir, até porque os vereadores que confiaram o seu voto a mim, que eu já agradeci, o vereador Luiz Antônio Milanês, o vereador Luiz Carlos Landiva, o vereador Paulo César Gandolfo Fianon, que confiaram o seu voto, são testemunhas de que eu não estou aqui para complicar nenhuma situação. Pelo contrário, somos políticos, temos que defender a população aqui dentro dessa Casa de Leis e não fazer que essa Casa de Leis se torne uma algazarra, a exemplo do que aconteceu na última semana. Vamos trabalhar em benefício da população. Vamos votar os projetos em benefício da população. Vamos parar com perseguição. Perseguição, politicagem desnecessária. Quem é prejudicado com isso? A população. Porque se faz politicagem, se puxa no sentido contrário do desenvolvimento do município, quem perde é a população. Os vereadores que votam contra e que ficam fazendo politicagem, né, usando o termo chulo aqui nessa casa para fazer sensacionalismo ou para se aparecer, né, vai ser penalizado, porque hoje a população tem consciência de quem são os verdadeiros vereadores que estão imbuídos, determinados com o desenvolvimento do município e a fim de ver essa cidade crescer. E aqui não é casa de ninguém e não está em churrasco de amigo para ficar fazendo palhaçada aqui dentro, não. Nada mais havendo sob a proteção de Deus, eu encerro a presente sessão e convoco para a próxima sessão. A pedido do vereador Luiz Antônio Milanês, haverá uma audiência pública de segurança aqui nessa Casa de Leis no dia 14, na quinta-feira. Senhoras e senhores que quiserem participar, estão convidados para comparecer nessa Casa de Leis na quinta-feira.